Fala galera, tudo bem? Isso aqui é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e a aula de hoje é sobre a Antiguidade Oriental, povos da Mesopotâmia, um assunto importante para o seu vestibular, espero que você tome nota, se inscreva no canal. Fim do Neolítico, fim da pré-história, né? Nós temos então surgimento de algumas sociedades mais complexas, as margens dos grandes rios, daquilo que chamamos de crescente fértil, né? As margens do rio Nilo no Egito, né? Nordeste do continente africano, e temos também no Oriente Médio, né? Na porção sudoeste da Ásia, Ásia Menor, povos desenvolvendo represas, né? Muralhas, templos, pirâmides e uma infinidade de construções, de avanços tecnológicos, de avanços desses grupos humanos que estão margeando aí os rios e desenvolvendo a agricultura, né? A agricultura vai se desenvolver e se espalhar pelo mundo a partir da Mesopotâmia, e os rios são a peça-chave disso tudo, né? A irrigação, as grandes obras de irrigação, as valas, né? Os diques, os reservatórios de água, tudo isso vai fazer com que esses povos consigam desenvolver grandes civilizações. As sociedades são muito complexas, né? Vão desenvolver aquilo que nós chamamos de Estado, que é uma organização política e jurídica de um determinado território. Os estados se formam, então, através da divisão social e sexual do trabalho, né? da formação das elites econômicas, dos mercadores, das elites militares, dos exércitos que vão se formar, e os povos que ocupavam os territórios há mais tempo, etc. e tal. Uma concentração do poder, cidades muradas, né? Inúmeras pequenas cidades muradas, territórios fortificados, né? A religião está ligada à política, está ligada à ciência. A religião é extremamente importante para a Mesopotâmia e para todos os povos da Antiguidade. Os sacerdotes e os faraós exercem um poder político que nós chamamos de teocracia, Deus e poder, né? Então eles representam deuses na Terra, né? É uma religião politeísta, uma crença em vários deuses, e através dos sacerdotes e dos faraós, toda a sociedade se organiza ao redor dessa ideia de que o governo representa Deus ou vários deuses, né? Nós temos a Mesopotâmia, um termo grego que significa entre rios, né? Entre os rios Eufrates e Tigre, e compõe o território que hoje é o atual Iraque, né? Com raros obstáculos naturais, uma área de fácil acesso para vários povos que habitaram e dominaram essa região. Nós temos uma área muito fértil devido ao período de cheias, né? As margens dos rios Tigre e Eufrates sobem, e quando o rio volta ao seu curso normal, ele deixa uma grande área, né? Fertilizada, né? Por humus e por tudo que a água da chuva vai trazer. Então, movimentos migratórios de povos vindos de zonas montanhosas e de desertos vizinhos é o que trata essa aula. A Mesopotâmia trata de povos vindos de áreas montanhosas, desertos vizinhos, esses vários povos, ora semitas, ora de origens diferentes, eles vão disputar o território às margens do rio Tigre e Eufrates, e os sumérios, né, são o primeiro povo a construir cidades nesse território. Nós podemos dividir a Mesopotâmia em duas partes. Alta Mesopotâmia, ao norte, uma região quente, seca, montanhosa, uma região de vegetação escassa, né, uma região mais complicada para se habitar, com uma ocupação mais antiga, né, datada de povos pré-históricos, etc. e tal, enquanto a Baixa Mesopotâmia, que fica ao sul, é uma área de uma ampla área de pântanos entremeados por bosques, e a maioria dos arqueólogos, pré-historiadores, historiadores da antiguidade vão concluir que a ocupação permanente do sul da Mesopotâmia ela acontece de 5.000 anos antes de Cristo para cá, né? E são os sumérios, né? Esse importante primeiro povo a controlar a Baixa Mesopotâmia por volta aí de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, o primeiro núcleo urbano fundado pelos sumérios, Eridu, né? Grandes construtores urbanísticos, drenaram pântanos, construíram estradas, templos, né? E a partir dos sumérios vão se formar, então, importantes cidades-estados na Mesopotâmia.
A religião politeísta, muito ligada à ideia da cidade, né? A cidade era o lugar da criação do mundo, dos seres humanos, o deus Enki, né? Em Senhor, que terra, era o deus sumério das águas doces e sabedoria. Então a própria cidade está ligada a uma divindade, está ligada à religião, né? O trabalho no início, né, nos primórdios da formação da civilização mesopotâmica, era um trabalho que nós chamamos de coletivo, né, um comunismo primitivo, né? Não existia propriedade privada nem bens privados, né? Tudo era coletivo, né? E o aumento das terras cultiváveis levou automaticamente ao crescimento demográfico, crescimento da população, que vai estabelecer futuramente uma divisão social, uma hierarquia social. Obviamente a urbanização também se acentua, né? Formação de novos núcleos urbanos. A agropecuária estava ligada à criação de gado, ovelhas, porcos, cabras. E importante você lembrar que o gado também é importante como transporte, né? A tração animal, é importante você analisar isso aí. O artesanato, a princípio, é limitado, porque a região mesopotâmica é uma região carente de recursos naturais, de matérias-primas como madeira, ferro e outras coisas, vai se estabelecer através de um comércio de longo curso, feito às margens dos rios, feito através dos rios, e através desse comércio, os mesopotâmicos faziam basicamente o quê? A troca de tecidos de lã por madeira, cobre, estanho, pedras e artigos de luxo, entre outras especiarias, né? A hierarquia se estabelece de qual forma? Famílias estabelecidas há mais tempo, né, vão ter prioridade, vão ter vantagem no comércio, nas trocas comerciais, no controle político, religioso das regiões onde eles habitam. Quem se estabeleceu primeiro acabou determinando ali posse, território dos locais. Os mercadores transformam-se numa elite econômica, né? E para todos esses povos que estão desenvolvendo o comércio, desenvolvendo escrita, é importante você entender que o comércio automaticamente ele faz se desenvolver uma matemática e também faz a necessidade de se desenvolver um sistema de escritas, né? Os silos eram armazéns que armazenavam alimento e por conta disso houve a necessidade da escrita. Os sumérios foram o primeiro povo a desenvolver um sistema de escrita que nós chamamos de cuneiforme, em forma de cunha, né? Eram tabuletas de argila em forma de cunha, adotados por todos os povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Por volta de 3000 a.C., desenvolve-se uma pirâmide social, né? Ricos e pobres, né? Detentores do poder político e dominados pelo poder político, uma divisão do trabalho, né? Os sumérios fundaram, então, entre 15 e 20 cidades, independentes entre si, governadas por um sacerdote, com funções religiosas e militares, nós chamamos de patesi, né? Patesi. Importante você entender que durante todo o período mesopotâmico houveram períodos em que a Mesopotâmia foi governada por um império, o Império Acádio, né, Sargão I, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Neobabilônico, mas de uma forma geral, a Mesopotâmia nunca durou muito tempo sendo governada por um império, por uma cidade governando outras, mas na grande maioria das vezes, um poder político fragmentado, descentralizado, né? Onde cada cidade tem o seu próprio chefe local, seu próprio governo local, suas próprias regras, costumes, etc. e tal. A religião, a escrita, os costumes são parecidos, porém cada cidade tem autonomia própria, né? Importante você lembrar isso. O Egito é muito diferente disso. No Egito, o faraó era o senhor absoluto de todo o império, né? A propriedade era estatal, tudo pertencia ao faraó, e o faraó era visto como um deus para a sociedade. Disputas territoriais comerciais, fortalecimento de elites militares, levam, por volta de 2000 a.C., a transferência do poder dos sacerdotes para os reis, que eram chamados de lugal, né? O poder vai se deslocar do templo, né? O templo religioso, para o palácio, né? O palácio do rei, do imperador e por aí vai. Nessa época, Uruk era a cidade mais importante. Uruk aparece na Bíblia, né? Como Eresh. A Bíblia é um importante documento histórico para narrar os acontecimentos desse período da Antiguidade Oriental.
Os acádios, né, os acadianos, são o primeiro povo a construir um império na Mesopotâmia após a queda da dinastia suméria. É a vez de um povo de origem semita, né, um povo que tem relação aí com os hebreus, com os fenícios e outros povos de origem semita, vindos do deserto da Síria, que ocuparam o norte da região da Mesopotâmia da Suméria. Em 2350 a.C., vai haver a queda da última dinastia suméria e vai haver a ascensão, a subida ao poder de Sargão I, primeiro imperador acádio. Ele vai unificar o centro e o sul da Mesopotâmia, criando então o primeiro império. Acade era a capital, né? E seguidas pelas importantes cidades de Babel, Uruk e Cauni. Torna-se então, Sargão I torna-se o soberano dos 4 cantos do mundo, porque esses povos acreditavam que o mundo conhecido era basicamente essa região. Então eles tornam um grande soberano, um grande imperador. O império, qual é a definição de império, né? Controle de uma capital sobre diversas cidades-estados. Então Acade controla as demais cidades e torna-se então a capital do império, né, mesopotâmico. Esse império era enorme, né, se estendia do Golfo Pérsico, do sul da Mesopotâmia, até a porção leste oriental do Mar Mediterrâneo. Era uma ampla extensão territorial. Por volta de 2100 a.C., invasões e disputas internas levam à queda dos acádios, né? Os gútios são um povo que invadem e ocupam a região, vindos da região do Alto Tigre. Eles vão invadir essa região, tornando então o Império Acádio, levando à crise do Império Acadiano e possibilitando um renascimento sumério, né? Por volta de 2000 a.C., Namur torna-se um líder da terceira dinastia de Ur. Esse período é importante pela construção dos zigurates. Os zigurates são grandes obras arquitetônicas, grandes templos feitos de pedra, que tinham alturas elevadíssimas, tamanhos elevadíssimos, e estão ligados ao desenvolvimento da matemática, da astronomia, e importantes também para a religião desse período. Vai haver rapidamente um declínio dos sumérios novamente, eles não vão continuar firmes no poder. Disputas pela hegemonia entre as importantes cidades-estados de Izen, Larsa e Babilônia vão trazer ao poder uma importante cidade, né, a Babilônia, que é controlada, dominada por 3 diferentes povos, né, Amoritas, Elamitas e Cassitas. Esses povos vieram do deserto árabe e em 3000 a.C. fundaram a cidade da Babilônia. E a cidade da Babilônia ela estava numa espécie de confluência entre os rios Tigre e Eufrates, tornando-se uma importante rota do comércio. Através das guerras, disputas e sucessivas vitórias, os babilônios vão tomar o controle da Mesopotâmia e o imperador Hammurabi ele assume, né, o controle absoluto da região entre 1728 e 1686 a.C. A Babilônia se transforma num grande centro político, cultural e religioso, né? Uma das cidades, ou a cidade mais importante desse período. Marduk passa a ser o deus principal. E temos um relato que, ao mesmo tempo, ele é histórico, mas ele é um relato bíblico da construção, da tentativa de construção da Torre de Babel, que seria essa torre que levaria os mesopotâmicos até Deus. A Bíblia mostra em Gênesis 11 que esses povos falavam um único idioma e o Deus bíblico dos hebreus, não se agradando disso, ele confunde os idiomas e impede que essa construção seja feita, até porque os povos mesopotâmicos não adoravam um único Deus, o Deus dos hebreus, da Bíblia, adoravam vários deuses, adoravam o Deus Marduk, como nós estamos citando aqui. Então, é importante você lembrar que Babel, Torre de Babel, tem um significado para os hebreus de confusão, né? Então, o Deus hebraico traz uma confusão, mistura as línguas e eles não conseguem construir, né? O Código de Hammurabi é o primeiro código de leis escritas criado na história humana. Foi um bloco de basalto em que as inscrições sumérias, né, as inscrições na escrita, né, cuneiforme, vão gravar um código de leis
que protege a vida, protege a propriedade privada, a honra, a dignidade, a família. Então, basicamente, esse primeiro Código de Leis Escritas, ele estabelece algumas condutas que deveriam ser tomadas pelos povos relacionados a isso. E é um código conhecido pela tradição do olho por olho, dente por dente, né? Significa dizer que os crimes cometidos na antiga Mesopotâmia recebiam castigos físicos extremamente cruéis, né? Se você cometesse algum crime, você poderia sofrer afogamento, amputação e até mesmo a pena de morte por conta dos povos que recebiam, né, das vítimas desse crime, né? Pirâmide social, né? Como que nós podemos dividir a pirâmide social da Mesopotâmia? No topo nós temos o rei, o sacerdote, né? O grande rei, o grande líder religioso, político e militar. Na base, na ponta, junto com o rei, nós temos o que nós chamamos de Avilum. O que seriam os Avilum? Seria a nobreza, né? A família do rei, a elite nobre, as famílias mais importantes, proprietárias das melhores terras, etc. e tal. No meio da pirâmide nós temos os Maquerenum, que seriam aí uma espécie de classe média, pequenos e médios comerciantes, proprietários de terra, homens livres e tal. E na base, né, os Vardum, né, que são chamados de Vardum, que seriam os escravos. A escravidão, ela não era sistêmica no período egípcio e mesopotâmico, mas ela existia, e ela existia por duas formas. Um grupo de pessoas podia ser capturado numa guerra e se transformar em escravo, ou podia ficar devendo, né, contrair uma dívida e não conseguir pagar. Dessa forma, alguém se tornaria escravo na Antiguidade Oriental. Invasões hititas, cassitas e revoltas internas causam a queda dos babilônios, né? Tudo isso por volta de 1530 a.C., vai haver uma divisão entre o norte e o sul, então volta a ser um poder fragmentado, descentralizado, cada cidade-estado lutando pela sua hegemonia, e a dinastia cassita, de uma certa forma, ela ficou no poder desde esse período, entre 1530 a.C. a 1160 a.C. A dinastia cassita é importante para a produção literária, né, dos mesopotâmicos desse período. Muitos escritos, muito da cultura mesopotâmica foi registrada nesses aproximadamente 400, 500 anos em que a dinastia cassita governou a Mesopotâmia. E chegou a hora de falar dos assírios, né? Vindos da região do sul da Europa, região da Grécia, né? Vindos do Cáucaso. Os assírios também são um povo de origem semita, mas deslocados da região do sul da Europa, a Grécia. Eles ocupam a região do Alto Tigre e fundam a cidade de Assur em 2400 a.C. Em 2000 a.C. eles já possuíam colônias, né? Rotas de comércio autônomas, regiões comerciais autônomas, na Anatólia, né, o sul da Europa, a região caminhando aí para a Turquia, Grécia, né, esses controles do Mar Egeu, Mar Cáspio, essas regiões. E como que era o comércio assírio? Estabelecido através de empresas familiares, os pais, né, os líderes mais importantes, ficavam nas capitais, nas cidades mais importantes, e os filhos saíam para comercializar com outros povos. A lã e o estanho eram os produtos principais comercializados pelos assírios, né? Um estado militarizado, né? Muito importante você sair dessa aula lembrando que os assírios eram impiedosos, né? Militares, e eles são tidos como... o estado militarizado, ligado aos carros de guerra, cavalaria, infantaria, eles desenvolvem então o que nós chamamos de primeiro exército profissional. Os assírios eram extremamente poderosos na questão bélica, militar, por volta do século 9 e 8 a.C., né, período do surgimento das primeiras cidades gregas. Vejam que esse é um período importante que outras civilizações estão se desenvolvendo. Eles já estavam controlando então a Mesopotâmia, a Palestina, o Egito, e tudo controlado então através da capital Assur, né, o Império Assírio. E Assurbanipal, né, um dos principais imperadores, o principal imperador assírio, governou entre 668 a 626 a.C., responsável, né, nesse período pela fundação da Biblioteca Real em Nínive, construção de estradas, desenvolvimento de um sistema de mensagens, né? E ele também é lembrado por criar um clima de terror nos povos dominados, né? Eles praticavam torturas, amputações, empalamentos. Os assírios são precursores de uma violência
extremamente forte, né, e não comparável com outros povos desse período. E para terminar esta aula, importante lembrar que o Império Assírio também cai, né, também é dominado com a morte de Assurbanipal, a ascensão do Império Neobabilônico, né, a vez dos caldeus darem início a uma retomada do Império Babilônico, ou seja, do controle da Babilônia sobre as outras cidades, né. Nabucodonosor II governou entre 604 a 562 a.C., governou a Síria, a Fenícia e Judá. Esse período é um período em que os babilônios invadem Judá e dominam o povo hebraico, né, o povo da Bíblia. Entre 598 e 587 a.C. vai haver o cativeiro da Babilônia, em que Judá é destruída e toda a sua população, seu rei, são levados para a Babilônia e transformados em escravos, né? E é isso, eu espero que você tenha aprendido com essa aula. Se inscreve no canal, deixa um like, eu agradeço sua atenção e até a próxima. Um abraço!